Fala rapaziada, hoje a nossa videoaula vai ser sobre desenvolvimento e longevidade esportiva, ok? Então aqui ó, a gente botou aqui um bonequinho, né, dois bonequinhos, um aqui já em cima do pódio, né, que representa muito bem a ideia da longevidade, ou seja, você conseguir chegar lá, e outro aqui que nem tanto, né? Então a gente vai tentar entender duas situações, né? Porque algumas pessoas conseguem chegar lá, alguns fatores que propiciam, e outros que não conseguem. Por que acontece com essas pessoas que têm potencial também e não chegam, tá bom? Então vamos entender primeiramente a ideia aqui de longevidade esportiva. Então a gente pode estar falando de longevidade esportiva no sentido do percurso, ou seja, você está sempre conseguindo caminhar no percurso que você traçou e você conseguir cada vez chegar mais longe lá. Então são duas ideias, né? O continuar caminhando e a ideia de você chegar lá. Nessa ilustração aqui, ó, a gente tem a ideia de que aqui são anos, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, relativos aos anos de treinamento. Então, treinamento esportivo, a gente tem isso como treinamento plurianual. E a gente tem aqui ó, o limiar de desenvolvimento, ou seja, é a zona de desenvolvimento que aquele atleta chegou a nível competitivo. Então, aqui eu botei aqui só para ilustrar torneios regionais, brasileiros, campeonatos nacionais, né, de maior importância, campeonatos internacionais, como eventos, né, na América do Sul, né, e para cima seriam outros campeonatos, até o objetivo aí, né, de um campeonato mundial, alguma coisa num sentido maior. Aqui você vai ver o seguinte, duas situações. A gente vai ver uma situação onde você tem os objetivos alcançados, tá? Ou seja, um ápice do desenvolvimento, só que nesse sentido aqui você também tem uma queda muito brusca. Tá? E a gente vai estar falando disso, por que isso aqui acontece. E no outro a gente vai estar vendo aqui, né, um crescimento mais discreto, né, que vai demorar um pouquinho mais para chegar, mas um crescimento que vai se manter por mais tempo. Então a ideia da longevidade nos dois aqui é chegar, mas também para que você chegue, continue e permaneça desenvolvendo. Né? Então a ideia da longevidade é isso, é você continuar no percurso desenvolvendo. Bom, então vamos entender aqui por que, né, no vídeo de hoje, alguns fatores, na verdade, que atrapalham esse desenvolvimento. Eu vou estar falando de vários fatores. Hoje no vídeo a gente vai estar falando dos fatores que atrapalham esse desenvolvimento e não os que têm um potencial de jogar para frente esse desenvolvimento. Bom, eu fiz outra ilustração aqui para a galera entender também, né? Aqui é um percurso, né? O bonequinho está indo e de repente, do nada, esse bonequinho ele cai, né? Ou seja, ele para o percurso dele. Então a gente vai falar hoje sobre a ideia da longevidade como parada ou interrupção da aceleração do desenvolvimento, tá? Por uma coisa chamada mecanismo de lesão. Então você aí, né, que é atleta, que treina atletas, que dá aula, você deve ver bastante isso. Isso acontece muito no treinamento, mecanismo de lesão. Porém, a gente tem que entender assim, como é que a gente gera essa lesão dentro da realidade de treinamento. Então, eu botei aqui, ó, né? Mecanismo de lesão, ela vai gerar o quê? Uma impossibilidade ou uma redução na capacidade de treino, o que vai afetar diretamente a sua performance, né? Se tratar de uma periodização, se tratar de um atleta que quer desenvolver, ou você mesmo que quer ir para um campeonato regional, né? Enfim. Então, o que acontece? Aqui eu botei algumas causas que são causas principais desse mecanismo. A primeira causa que a gente vai falar são as causas relativas a maus padrões de movimento, né? Então, o que acontece? Essa ideia do padrão de movimento, ela está totalmente atrelada a uma regra ergonômica. O que significa isso? É uma regra de trabalho, é uma regra de como o movimento deve se comportar para que ele esteja totalmente encaixado, totalmente numa linha, para que ele possa gerar o quê? Uma eficiência mecânica maior e menos efeito colateral da carga na estrutura musculoesquelética. Quando o movimento não tem essa característica, a gente diz que esse movimento se enquadra em um movimento de mau padrão de movimento. Então, ou seja, é um movimento que te possibilita ter um efeito rebote da carga. Então, a estrutura musculoesquelética nesse movimento ela vai sofrer bastante. Então, repara, só o fato de você não investir num padrão motor bom, né, ele já começa por aí, mesmo com a carga pequena, já começa a gerar
um efeito nocivo na estrutura musculoesquelética. Legal? Por quê? Por padrões compensatórios. Botei aqui, ó, padrões compensatórios. Quando o movimento não sai bacana, você começa a compensar. Bom, o segundo fator é um fator que é primordial também. E ele muitas das vezes é associado ao primeiro, tá? Então é o fator das altas cargas de treinamento, ou seja, cargas de treinamento superestimadas. Vamos entender assim, para não entender que altas cargas de treinamento não podem ser ministradas, as altas cargas não podem ser ministradas no treinamento. Não é isso que a gente está falando. As altas cargas, elas vão ser ministradas. O problema é quando a carga está superestimada. Ou seja, a carga está para além da carga de zona de treinamento, que seria a zona de eficiência do treinamento, de força, de resistência, de velocidade, tá? Então, quando a carga está superestimada, né, a gente acaba não respeitando os princípios de adaptação, os mecanismos de adaptação fisiológica. E associado ao primeiro fator, ou seja, um padrão motor não muito bom, com uma carga superestimada, o potencial de gerar efeito musculoesquelético é muito maior, tá bom? Associado a um terceiro, que geralmente a gente vê comumente essas três coisas sendo acompanhadas, que é a especialização precoce. Ou seja, o que a gente pode falar, entender aqui como especialização precoce hoje, né, na maioria dos praticantes da modalidade. É que a gente olha e vê assim, o cara que começa a atividade e ele quer a conquista do movimento para que ele possa entrar no sistema de performance inicial e possa estar cumprindo a sua trajetória competitiva. Então, quando ele especializa precocemente, a gente diz o seguinte, qual é o cenário que acontece? A gente diz que tem grandes expectativas, ou seja, esse cara, ele traçou assim, grandes expectativas é o quê? É a aquisição do padrão motor competitivo, né, em um curto espaço de tempo. Ou seja, o meu objetivo é conquistar o movimento em curto espaço de tempo. Certamente essa ideia vai me levar à primeira, né? A consequência dessa é o quê? Um mau padrão de movimento. Esse movimento não vai ser um movimento técnico, ele não refina o movimento, ele começa a trabalhar performando com cargas superestimadas, mesmo estando numa zona de treinamento. Fato da superestimação é o próprio padrão de movimento já não ser bom. Então, esses três fatores associados, mau padrão de movimento, altas cargas no sentido de cargas superestimadas e especialização precoce, são coisas que a gente deve fugir. Coisas que a gente, na verdade, quando começa um programa com um aluno, esse aluno ele começa a gostar da modalidade e ele começa a querer ser um atleta competitivo, mesmo que amador, ele já começa a entrar nessa ideia e ele começa a fazer essas três coisas que uma leva a outra, tá legal? Então hoje, o vídeo de hoje é para falar sobre isso, sobre coisas que não devemos fazer no treinamento, fatores que atrapalham o desenvolvimento, tá? Hoje a gente está falando do mecanismo de lesão. Impossibilita o treinamento, galera, aquela dorzinha que o cara já não consegue treinar bem, né? Ou então é aquele cara que já vai ter que ficar em casa porque realmente não tem capacidade de treinar, ou seja, o cara não tem capacidade de treinar e não tem capacidade de render. Então, se liga nessas três coisas aqui e não faça essas três coisas. Lembra sempre, né? Respeito o processo é a melhor forma da gente, configurar uma curva que possa chegar um pouquinho depois lá, mas é uma curva mais sólida, mais competente, mais estável, que vai gerar para o nosso aluno aí maior longevidade esportiva e desenvolvimento.